Hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Eu quero começar trazendo esse tema para vocês, explicando que durante bastante tempo a mediunidade ela foi tida como algo sobrenatural, além da natureza, né? Fora do contexto de entendimento das pessoas. Não era algo que fazia parte da rotina, não era algo que era estudado. E aí, com a nossa doutrina, nós nos debruçamos sobre isso. Mas é muito importante a gente entender que a mediunidade não passou a existir com a doutrina espírita. A mediunidade não é uma invenção da doutrina espírita. A relação com o mundo espiritual existe desde sempre. Só que nós não entendíamos isso, nós não estudávamos isso, não é? Em algum momento, essa relação com o espiritual, ela inclusive foi proibida, foi estabelecida como algo ruim. E dizendo que se você se relaciona com o espiritual, deve ser um espírito diabólico, deve ser um espírito ruim que tem a sagacidade, tem a habilidade de enganar a gente. E isso nós também aprendemos dentro da doutrina espírita. No primeiro livro da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, Kardec inclusive pergunta para a espiritualidade, fala, escuta, mas como é que nós podemos identificar se essa comunicação que está acontecendo não pode ser alguém do mal tentando enganar a gente? E a espiritualidade responde de uma forma muito inteligente e uma forma que a gente precisa levar para todo o nosso existir, para toda a nossa experiência espiritual. Ele diz o seguinte: ouça a orientação e se essa orientação for do bem, o espírito é do bem. Se essa orientação for do mal, o espírito é do mal. Parece simples. Só que quando você está impregnado das emoções, da cultura, de tudo aquilo que você vem arrastando há tanto tempo, dizendo que se relacionar com o espiritual é algo que é proibido, quando você tem essa experiência, a primeira coisa que você sente, o teu primeiro impacto é de refutar isso, é de não querer, de achar que isso é uma coisa que não pode acontecer. Mas o próprio Evangelho diz pra gente que uma árvore boa não dá maus frutos, e uma árvore ruim não dá bons frutos. E a gente precisa ver qual é a relação que a gente está tendo. Porque ao pegar, por exemplo, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ao pegar o livro dos Espíritos, ao pegar as obras, né, que orientam a gente, essas obras são transformadoras. São obras que, ao você se debruçar sobre elas, você vai se transformar em alguém melhor. São obras que só te direcionam para o bem, para a caridade, para o amor ao próximo. Se existe um espírito trevoso, mal intencionado, que está por trás disso, e está fazendo você fazer o bem para te enganar, ele está te fazendo bem. Não tem como um espírito te orientar para amar o próximo, te orientar para fazer a caridade, te orientar para você ser mais paciencioso, te orientar só para coisas boas, e ele ser um espírito do mal. Conflita, não tem como isso acontecer. Ele está te direcionando para o amor. Espíritos que só falam de Jesus, que só falam de Deus, que só falam de coisas boas. Então, a primeira coisa que nós precisamos quebrar é esse paradigma de que lidar com o espiritual é algo profano, é algo que não pode acontecer. A segunda coisa é que é algo que é o sobrenatural. E eu sempre explico que a gente precisa fazer o seguinte exercício, né? Quem já viu eu fazendo esse exercício, me perdoa, mas eu vou repetir aqui só para a gente registrar, né? Vamos fazer o seguinte exercício. Fica todo mundo de olho aberto, ninguém fecha os olhos, na hora que eu der o comando, ninguém fecha. Todo mundo continua olhando para mim, ok? E a partir de agora, vocês olhando para mim, olhem para mim, não fechem os olhos, e eu quero que vocês não me vejam mais. Tem alguém que não está conseguindo me ver? Está todo mundo me vendo?
Por que vocês estão me vendo? Ou quem está me ouvindo, não me ouça mais. Por que você não consegue não me ouvir? Porque você tem um sentido, que é a audição, que uma vez que você não tenha problema na sua audição, se acontecer qualquer barulho em volta de você, qualquer som vai chegar, você vai captar isso e você vai ouvir. Assim funciona com a visão. Como é que você faria para não me enxergar? Se você fechar os olhos. Mas com os olhos abertos, você não consegue não me ver. É um sentido. Nós temos 5 que nós conhecemos, que é a visão, audição, olfato, paladar e tato, né? São 5 sentidos que a gente aprende quando a gente é pequenininho, que a gente tem. Só que a gente tem mais sentidos. A gente tem mais formas de sentir, que nós vamos aprender com o tempo, com a nossa evolução. No atual momento da nossa evolução como espécie, começou a surgir um 6º sentido, uma 6ª forma de sentir isso, um 6º jeito de sentir, que é através da mediunidade. E a mediunidade, ela acontece em todos os lugares. A doutrina espírita vem dizer para nós que a mediunidade, ela veio e ela se manifesta em todas as religiões, todos os credos, ela se manifesta em todas as raças, ela se manifesta em todas as classes políticas, financeira e todas as formas que você pensar. Ela se manifesta. Ela se manifesta em pessoas que são do bem e ela se manifesta em pessoas que são do mal. A mediunidade é um sentido, uma forma de perceber as coisas que se manifesta em toda a humanidade de uma forma esparramada, espalhada. Para quê? Para que todo mundo, para que em todo lugar eu tenha a possibilidade de receber a orientação que vem do alto. Para que em todo lugar as pessoas possam ter esse despertar para o lado espiritual. A espiritualidade vem dizer para nós, inclusive, que nós estamos passando por um processo de evolução, de transição, de uma condição que nós temos, nós estamos evoluindo. E que nesse processo de transição, a maioria das pessoas que estão encarnando nesse momento, no seu futuro, as criancinhas pequenininhas que estão encarnando e que vão encarnar, no seu futuro, boa parte delas será médium, terá mediunidade. Ou eu não quero usar o termo médium, terá esse 6º sentido. Terá essa outra forma de perceber as coisas, de sentir, de ver. E aí dentro desse sentir, eu tenho a clarividência, onde eu consigo ver o lado espiritual, eu tenho a clareaudiência, que eu consigo ouvir o outro lado, eu tenho a intuição, eu tenho uma série de formas de perceber esse mundo espiritual que existe, que está aí, que mais do que nunca é provado e mais do que provado, que está aí interferindo em todas as coisas. E Kardec traz isso para a gente desde cedo, desde muito do princípio da doutrina. Nas primeiras perguntas que ele realiza, no primeiro livro que ele traz para nós. Então, a gente precisa entender que esse sentir estará em todos os lugares. Vamos voltar um pouquinho para trás e vamos observar nos outros credos, nas outras religiões, que algo tem mudado. Há uns anos atrás, vamos colocar aí uns 20 anos atrás, você não ouvia falar tanto de pessoas dentro de uma igreja católica falando em dons de língua. Você não via a pessoa recebendo a inspiração do Espírito Santo para poder fazer a pregação dentro da igreja evangélica. E a partir de um determinado momento, essa forma de se manifestar e de perceber as coisas começou a acontecer. Por que isso? Porque a relação que nós vamos ter com o espiritual. Eu não quero chamar de mediunidade? Tudo bem, não tem problema. Não é um patrimônio da doutrina espírita. É um patrimônio da humanidade. Nós teremos essa capacidade de interagir com o mundo espiritual. Até então, foi uma coisa proibida. A partir do desenvolvimento da doutrina, a partir do momento que nós recebemos orientações da espiritualidade, que nós temos o livro dos médiuns, que foi a primeira obra que vem explicar para a gente
como fazer, como se relacionar e como não fazer, como não se relacionar. Quais são os cuidados que eu, a partir do momento que eu tenho essa mediunidade, eu tenho essa capacidade de interagir com o plano espiritual, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Como que eu devo cuidar das coisas? Então nós temos uma obra que ensina isso, para ajudar os médiuns a se relacionar com isso, a aprender. Como eu devo me relacionar com o mundo espiritual? Está lá. A partir daí, a gente começa a interagir de forma mais amistosa, mais cotidiana, como uma rotina dentro das nossas vidas, né? Isso deixa de ser um problema, isso deixa de ser profano e muito pelo contrário. Quantas obras a doutrina tem? Depois das 5 obras básicas, quantos livros foram escritos? Quanta riqueza de coisas que o Chico trouxe para nós, que o Divaldo trouxe para nós, e que tantos outros trouxeram, em termos de produção e de orientação, para a humanidade, não é para os espíritas. Você não precisa apresentar uma carteirinha de espírita para ler um livro espírita, para ler um livro que te orienta para o bem, que te orienta para o amor. Então, é graças à mediunidade que isso vem se esparramando. É graças a essa mediunidade que as orientações continuam vindo. Opa, mas é também graças à mediunidade que muitos corações aflitos foram apaziguados, que muitas mães desesperadas foram acalmadas, que muitos amores que foram embora puderam dar notícia para aqueles que ficaram. As visitas que nós recebemos, os cuidados que nós podemos proporcionar para as outras pessoas. Eu sempre falo que o caráter mediúnico dentro da casa espírita, ele é extremamente importante. Nós vemos muitas casas encerrando os processos mediúnicos, muitas casas que estão ficando exclusivamente com palestra, que estão diminuindo o caráter mediúnico das casas. E o mediúnico ainda é muito importante. Eu concordo que a reforma íntima, através do estudo, através do desenvolvimento moral, vai proporcionar um cuidado, um bem-estar. A partir do momento que nós estivermos reformados, que nós não estivermos mais pensando e praticando e sentindo mal, nós estaremos protegidos, né, dessa abordagem, ou dessa presença de espíritos mal intencionados à nossa volta. Mas até chegar lá, até que nós, enquanto humanidade, tenhamos essa condição, precisa, se não pensando pelo lado dos encarnados que precisam de socorro, pensando do lado dos desencarnados. Porque o que nós fazemos aqui nos grupos mediúnicos do que a prática da caridade? É pura caridade. Eu sempre dou o exemplo, sempre trago esse exemplo, que o meu irmão desencarnou muito cedo. Meu irmão desencarnou com 24 anos de idade. E no momento que ele desencarnou, isso foi a grande alavanca para as nossas vidas, para a vida da nossa família. E o nosso pensamento constante era: será que ele foi atendido em algum lugar? Como será que ele foi atendido? Será que ele foi levado para algum lugar? Será que alguém conversou com ele? Como que conversou? Será que teve ternura, teve cuidado na hora de receber, de orientar, de encaminhar? Será que houve essa forma de cuidar do amor da minha vida, do meu irmãozinho? E isso mudou totalmente a forma de lidar com o espiritual. Porque cada vez que eu chego num mediúnico, cada vez que eu vejo os irmãos trabalhando no mediúnico, eu sempre reforço, eu sempre lembro: olha, vamos lembrar que aqueles que estão chegando, eles são irmãos de alguém, filhos de alguém, pai, mãe de alguém, vô de alguém, é o amor da vida de alguém, é um espírito que está desencarnado, que está precisando de ajuda, mas ele é o amor da vida de alguém que tem um sentimento profundo de bem-querer por aquele espírito, que aquele espírito é precioso para ele. Então vamos cuidar como se fosse o meu irmão, vamos cuidar como se fosse o teu irmão, o teu filho. E isso, gente, é pura caridade. Isso não é manifestação,
Nós não estamos aqui por conta de diversão. A mediunidade não deve ser utilizada para isso. Mediunidade é algo sério. Mediunidade não deve ser utilizada em benefício próprio. Nunca em benefício próprio. Usar a mediunidade para se beneficiar, para descobrir as coisas para você. Ou para fazer consultas, né? Fazer atendimentos e cobrar por isso. No nosso evangelho tem uma orientação: dai de graça o que de graça recebeu. Mediunidade com Jesus pressupõe que é caridosa. A mediunidade certa, a mediunidade correta de ser utilizada é aquela que é realizada de braços dados com o evangelho. E se tem evangelho, não pode ter cobrança, não pode ter interesse, não pode ter nada disso. No livro dos médiuns, Kardec pergunta para a espiritualidade: escuta, mas e se eu dentro da minha mediunidade, exercendo a minha mediunidade, em algum momento eu começar a passar por dificuldades financeiras e eu não tiver mais como me dedicar tanto para a casa espírita, ou não conseguir me dedicar tanto para a minha mediunidade, o que eu devo fazer? E a espiritualidade responde isso de uma forma muito clara: você se afaste do centro, você se afaste das suas atividades espirituais, peça licença para os seus guias, para os seus mentores, e vai buscar um trabalho que sustente a tua vida, que viabilize o seu viver, mas jamais utilize da sua mediunidade para você sobreviver, para você ganhar alguma coisa em troca de um atendimento, de um cuidado que você oferece. Jamais. Dentro disso, nós ainda temos muitas outras terapias que hoje está muito na moda. Muitas pessoas que possuem mediunidade, que estão fazendo cursos terapêuticos para poder fazer suas terapias, e aí a grande questão é: pode usar? Eu posso ser um terapeuta? Se você conseguir isolar da mediunidade, pode. Porque como terapeuta você vai cobrar. Você não vai usar da tua mediunidade, você não vai dar consulta. Os espíritos vão estar ali orientando, falando um monte de coisa sobre a pessoa, e você não vai repassar nada para ela. Você não vai usar a sua mediunidade, zero da sua mediunidade, para dar o atendimento. Se você tiver essa capacidade, essa disciplina, você pode. Do contrário, você vai se complicar. Não sou eu que vou dizer que não pode. Não é o Ricardo que está estabelecendo uma regra aqui. Mas o fato é que se você misturar as coisas, você cobrar e usar a tua mediunidade para aquilo, você está num caminho que não é um caminho bom. Está se comprometendo. Então, a mediunidade é algo sério, que precisa ser usado para o bem, para ajudar as pessoas. E a mediunidade, ela não precisa ser algo sofrido. Normalmente eu converso com as pessoas que vêm procurar a casa, que precisam passar pelo desenvolvimento, e quando as pessoas procuram a casa, elas já estão no sofrimento. Normalmente já estão no sofrimento. Mas quando eu percebo a mediunidade, eu posso buscar por amor, por entendimento de que eu quero disciplinar isso. Eu quero controlar o que está acontecendo, esse meu sentir. Porque se isso sair de controle, vai me fazer mal, vai me prejudicar. E eu estava falando agora há pouco, a mediunidade, ela não tem um botãozinho de desligar. Gente, isso não existe. Vão dizer que, se você fizer tal coisa, se você fizer isso, se você fizer aquilo, não existe botão de desligar. Por quê? Porque a mediunidade é algo que é um compromisso que você veio. Nós já vamos entrar nesse detalhe. É um compromisso que você veio. Então, não tem como desligar. Mediunidade não regride. Minha mediunidade está diminuindo, né? Tá regredindo, tá ficando mais fraquinha a minha mediunidade. Não, a mediunidade progride. O médium, cada vez mais ele se desenvolve, mais ele sente. E por mais sentir, se ele não disciplinar a mediunidade dele, em algum momento, essa mediunidade pode começar a atrapalhar.
o viver dele. Não raro a gente recebe pessoas que a mediunidade está atrapalhando nos estudos, a mediunidade está atrapalhando no trabalho, a mediunidade está atrapalhando no casamento, mas não é que a mediunidade está atrapalhando, é que eu não estou estudando, não estou desenvolvendo e não estou disciplinando a minha mediunidade. E aí, se ela se manifesta sem controle, se ela se manifesta sem nenhum tipo de entendimento daquilo que está acontecendo, isso me atrapalha. Eu posso ter convulsões em mercado, eu posso ter uma série de sentido, de mal-estar, de entrar na casa das pessoas e sentir uma energia muito ruim, não conseguir ficar, de começar a chorar, de sentir dores. E, invariavelmente, as pessoas que buscam a casa espírita por conta da mediunidade, que já não foi desenvolvida, é porque está sentindo um monte de coisa que não faz sentido. Eu vou no médico, Ricardo, e as pessoas não conseguem, o médico não consegue achar o que está de errado comigo. Eu não tenho motivo para ter essa dor de cabeça que eu tenho, eu não tenho motivo para ter essa dor de estômago que eu tenho. Não acha, porque não é tua. A mediunidade nada mais é que a tua capacidade de se conectar de forma psíquica, né, cabeça com cabeça, com o espírito que está com aquelas sensações, com aquele sofrer, porque se acidentou, porque passou por alguma coisa, né? E você está sentindo as coisas que ele está sentindo, como se você fosse o sistema nervoso dele. E você está sentindo tudo o que ele está sentindo. E por isso as dores inexplicáveis. Por isso o mal-estar que você não consegue achar a causa dele. Porque ele não é teu. Ah, eu estou com uma dor no estômago, mas você comeu alguma coisa diferente? Nada. Você fez alguma coisa diferente? Nada. Tudo normalzinho. Hoje, inclusive, foi um dia bem tranquilo, não fiz nada de diferente. E por que está doendo tanto? Não, mas é uma dor muito forte. Aí quando você vai para um grupo mediúnico da comunicação, o espírito que se manifesta está com aquela dor, está com aquela sensação, está com aquela dificuldade. Isso é mediunidade. Então, não precisa ser sofrida. Se eu buscar a casa espírita e começar a disciplinar a minha mediunidade, começar a estudar, entender como que ela se manifesta, por que eu tenho mediunidade, que é o tema que a gente vai falar agora, por que eu vim médium, entendendo tudo isso, eu deixo de sofrer, eu deixo de brigar com a mediunidade. Não, mas eu não quero. Aonde está meu livre-arbítrio? Uma vez perguntaram para mim, quando eu conversei com um amigo que tem mediunidade, e ele se manifestava, e a mediunidade vinha, e ele se manifestava, e aí um dia ele falou para mim, mas eu não quero essa mediunidade, Ricardo. Eu falei, pois é, mas você já é médium. Ele falou, mas onde que está o meu livre-arbítrio? Aí eu falei, teu livre-arbítrio estava lá no plano espiritual quando você decidiu vir com a mediunidade. Agora você já veio. O livre-arbítrio do espírito que escolheu, me dar a mediunidade. Vamos entender um pouquinho como é que isso acontece? Vamos entender assim, ó. Ninguém é médium por acaso, mas ninguém é médium por castigo. A mediunidade, ela não é determinada de forma autoritária. Olha, você vai para lá e eu vou te dar mediunidade para você se lascar. Não, não é esse o objetivo. A gente precisa entender, e a doutrina explica para a gente, primeiro, o médium, ele não tem um dom divino. Ele não é alguém que é especial. Ele não é alguém que é melhor do que as outras pessoas. Ele não tem essa característica, ele não é visto dessa forma, e o médium não pode se encarar dessa forma. Ah, eu tenho mediunidade, então eu sou alguém especial, escolhido por Deus para ter uma capacidade diferente das outras pessoas. Não. Esse é o primeiro entendimento que a gente precisa ter. O médium é um espírito, assim como muitos de nós, que tem seus compromissos. Normalmente somos pessoas mais teimosas, pode até ser que dessa vida eu não seja, mas meu espírito é um espírito teimoso, marrento, né? Eu gosto de boquejar, eu tenho minha opinião, eu tenho uma personalidade forte, eu tenho o meu jeito de ver as coisas, então eu sou um espírito teimoso. E eu tive muitas oportunidades. Todos nós encarnamos
várias vezes, já tivemos várias oportunidades de existir, ok? E nessas várias oportunidades que eu tive de existir, eu vim para cá e fiz as coisas do jeito que eu achava que eu tinha que fazer. Em algumas delas eu até conheci Jesus, né, a obra de Jesus, fui ligado à Igreja Católica, fui ligado a outras igrejas, fui ligado a outras coisas. Só que invariavelmente, o que aconteceu foi que no meio do caminho eu me perdi. Tanto me perdi que estou aqui, na mesma sala de aula, de novo. Venho retornando, reencarnando e permaneço aqui. Por quê? Porque eu tenho a minha forma de fazer as coisas do jeito que eu acho que tem que ser. E aí nessa existência, eu estou explicando de um jeito simples, tá, gente? Nessa existência, o que eu fiz? Eu conversei com o meu espírito protetor, com os mentores que estavam organizando a minha encarnação junto comigo, com a minha família que estava planejando a minha nova existência, eu estava planejando com eles, o que a gente ia vir, o que a gente ia fazer, como é que ia ser. E aí nós chegamos à conclusão de que o melhor caminho seria eu ter a mediunidade. Por quê? Porque com a mediunidade eu não ia ter para onde correr. Não tem para onde fugir. Ah, eu vou fugir da igreja. Eu não vou na casa espírita, eu não vou no culto, eu não vou na igreja católica, eu não vou na missa, eu não vou. Ah, você não vai? Não. E o que você faz com essa mediunidade que está com você? Como é que você faz? Porque agora te acompanha para onde você vai. Você percebe, você sente, você interage com o mundo espiritual. E não é possível desligar, como eu disse. E cada vez progride, cada vez eu vou sentir mais. Se eu não disciplinar isso, o que vai acontecer? Vai começar a me incomodar. E para onde que eu vou? Vou buscar Jesus, seja onde for, mas principalmente na casa espírita. Opa, eu quero entender o que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo, como é que é esse negócio que eu sinto. Como é que é essa história de mediunidade. Começa a estudar a mediunidade, volta para Jesus, começa a trabalhar, fazendo a caridade através da mediunidade e cumpre com o teu propósito de não conseguir fugir, de não conseguir escapar. Esse era o objetivo da mediunidade na nossa vida. Fazer o bem para os outros. E o cabresto, né, que mantém a gente na linha. Para que a gente não escape, para que a gente, dessa vez, tenha a orientação, receba a orientação, conviva com o Evangelho, né? E isso por si só já será um grande passo na nossa existência, na nossa forma de viver, na nossa evolução. Entende? Então, a mediunidade não é um dom e a mediunidade não é um castigo. Nós imploramos pela mediunidade, porque eu não queria perder mais uma existência. Eu não queria vir para cá de novo com alta chance de me perder mais uma vez e não aproveitar a minha reencarnação. Então eu implorei pela mediunidade. Foi concedida. Eu me preparei, estudei, planejei como eu seria como médium. Em que momento a mediunidade se manifestaria na minha vida, porque ela se manifesta em momentos diferentes. Tem gente que é muito jovem, tem gente que é mais velho. Isso quer dizer o que, Ricardo? Que é o momento que você precisa da mediunidade, que é o momento que você precisa ter esse contato com o espiritual. Porque as coisas que vão acontecer no decorrer da sua vida, no prosseguir da sua vida, dependiam disso acontecer, dependiam dessa mediunidade. Nós precisamos, sobretudo, confiar e nos submeter à submissão, nos submeter a esse cuidado divino. Ou eu tenho fé ou não tenho. E se isso está acontecendo nesse momento da minha vida, nossa, mas eu passei uma vida inteira sem isso, agora que eu estou dobrando o cabo da Boa Esperança, me aparece essa mediunidade? Nessa altura da minha vida vai me aparecer uma mediunidade? Pois é. Então, agora é a hora que você precisava dela. Né? E Deus providenciou ela para você. Ou o contrário, nossa, mas eu sou tão jovem, eu sou tão novo, eu sou tão nova, e eu já tenho essa mediunidade. Então, esse é o momento exato que você precisava. Vamos lembrar de novo, tudo na nossa vida está planejado. Existe um caminhar, existe uma série de coisas que vão acontecer ali na frente, que dependem do que está acontecendo agora.
Talvez se você chegasse ali na frente sem essa mediunidade, você ia viver coisas que não iam ser boas para você. E eu quero trazer aqui um exemplo que eu sempre dou, que eu acho que se aplica, porque é muito simples falar tudo isso, né? Do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, o médium, quando ele não está se sentindo bem, o médium, quando ele está passando pelo desafio do começo da mediunidade, do sentir, muitas vezes ele se apavora, muitas vezes ele tem uma série de percepções, ou ele vê, ou ele escuta, ou ele vê vultos, ou ele sente as presenças, e isso tudo gera transtorno, gera incomodação. Mas, de novo, é algo que está sendo feito para o nosso bem, porque ali na frente eu vou ter vivências, eu vou ter experiências que essa condição vai me proporcionar. E talvez se eu não fosse médium, se eu não tivesse essa condição, eu não ia ter a experiência que eu preciso. Eu não ia ter a vivência que eu preciso. E aí o exemplo que eu sempre dou é, quando você pega um filho, quem tem filhos aí, levanta a mão. Quando você pega um filho pequenininho, está com febre, 40 graus de febre, 3 horas da manhã, não tem para onde correr, está chovendo lá fora, você está sem carro, estou piorando a situação aqui para ficar bem grave, não tem para onde fazer, não tem o que fazer. Aí você pega a criança que está dormindo, ela acorda chorando, não quer tomar um remédio, você pega aquele remédio amargo que tem gosto de ferro, né? Tilenol da vida aí, estou fazendo propaganda de remédio, mas pega um remédio amargo, você coloca na boca da criança, a criança não quer engolir, gospe tudo fora. Você coloca o remédio na boca, tampa o nariz, a criança engole, chora pra caramba, briga com você, a febre não baixa, você tira a roupa, põe de água debaixo de uma água morninha, mais fria do que morna, para baixar a temperatura dele. Às 3 horas da manhã, tá frio, tá com febre, você arranca a roupa e enfia debaixo de uma água. Você está fazendo mal para ele? O remédio amargo que você pôs na boca dele, está fazendo mal para ele? Devo mandar o conselho tutelar na tua casa porque você está maltratando o seu filho? Você está fazendo bem para ele, não está? Isso é cuidado, não é? Isso é amor, não é? Às vezes o remédio amargo, gente, a gente chora e esperneia. A gente grita que não quer tomar, porque o remédio amargo é ruim, né? A gente passa mal, mas ele é necessário, porque se eu não tomar aquele remédio, a minha febre não vai passar. Se eu não tiver esse remédio na minha vida, a minha febre espiritual não vai passar. Eu preciso sarar espiritualmente falando. E vamos lembrar, de novo, que eu não sou o Ricardo, esse corpo que está aqui, nem vocês, esse corpo que está aí. Você é o espírito que está dentro do corpo e está usando essa roupa que é o teu corpo hoje. Mas você não é essa pessoa, você é o espírito. E está aqui nessa existência para poder tratar dessas coisas, para poder evoluir, para poder aprender. E nesse sentido vale tudo que você viver. Vale toda a experiência que você conseguir acumular. Porque no final você vai voltar exatamente do jeito que você veio, sem nada. Só com o que você aprendeu. Só com o que você sentiu, com o que você teve de experiência aqui. O resto fica. Do ponto de vista mediúnico, isso aí é extraordinário. Porque dessa vez você veio com uma sensibilidade, com uma capacidade de ajudar, diferente da maioria das pessoas. Vocês imaginam a grandeza de um dia, quando você desencarnar, você chegar do lado de lá e um único espírito, uma única pessoa, vir te abraçar e te falar: olha, você nem conhece, você nem sabe quem é. Mas esse espírito vem e te abraça, te acolhe do peito, te recebe, dá aquele abraço apertado de quem te ama muito e te agradece e fala: olha, obrigado, você me resgatou, você cuidou de mim, você me salvou, eu estava no lodo
E foi através de você que eu fui ajudado, através de você que eu fui socorrido. Eu estava lá na sombra, eu estava na escuridão, eu estava perdido. E um dia eu fui num lugar e você estava lá e eu fui atendido através de você. Isso vale uma existência, gente. Isso vale uma vida inteira. E esse é o dom da mediunidade. Mediunidade não é para ficar dando consulta para as pessoas. Mediunidade não é para ficar adivinhando o futuro. Mediunidade não é para ficar cobrando nada das pessoas. Mediunidade não é para receber um monte de gente que vai fazer um monte de coisa, que vai prometer um monte... Não é para isso. Mediunidade é algo sério, que precisa ser levado a sério, precisa ser entendido. E o médium também pode se comprometer. Mesmo com a mediunidade, ele pode se comprometer. Tem um livro bem conhecido, um livro chamado Trilhas da Libertação. Todo médium deve ler esse livro. Todo médium deve ler esse livro. Por conta da mediunidade, o protagonista do livro, né? Ele começa a desenvolver mais a mediunidade, ele começa a ter a presença dos guias, dos mentores do lado dele, e ele começa a acertar as coisas, ele começa a ficar famoso, ele começa a ficar envaidecido por conta da sua mediunidade. Em algum momento ele se perde dentro da sua mediunidade. Ela deixa de ser uma mediunidade com Jesus e passa a ser uma mediunidade para o seu próprio ego. Para que ele se sinta bem, para que ele possa mostrar o valor dele, para que ele possa mostrar o tanto que ele é importante para as outras pessoas. E as pessoas agradam, e as pessoas levam presentes, e as pessoas querem agradecer, porque através dele, E, gente, o médium, como é que eu vou dar o exemplo perfeito aqui agora? Pensa num alicate. Sabe um alicate? Aquele negocinho que se aperta assim, para mexer em fio, para mexer nas coisas? Um alicatezinho? O que o alicate faz quando ele está lá dentro da caixinha de ferramenta? Qual a importância que ele tem quando ele está dentro da caixa de ferramenta? Qual que é a realização que ele teve enquanto ele estava lá dentro da caixa de ferramenta? O médium é um alicate. É um instrumento. E só. E só. Não tem que absorver para ele a responsabilidade ou o mérito de nenhum tipo de realização. Zero. Nada. Quando o médium começa a achar que ele conseguiu fazer alguma coisa, que ele fez tal cirurgia espiritual e resultou em tal coisa, que ele deu um passe, a pessoa falou, não, eu quero tomar passe só com aquele cara, ou só com aquela moça, que ela tem um passe que quando ela passa a mão assim, chega a fazer um on no meu ouvido, assim, chega a fazer eu sinto o calorzinho da mão, eu me sinto bem e tal, e a pessoa elogia o outro, e a pessoa... O médium não pode absorver isso para ele. Ah, eu trouxe um Chico, olha o exemplo do Chico. Às vezes, alguém traz um presente e dá para o médium não pode receber presente. Imediatamente, a hora que ele recebe o presente, ele tem que dar para alguém. Olha o Chico como que vivia, toda a dificuldade que o Chico tinha, apesar de todos os livros, todas as obras que ele escreveu. Quando alguém dava um presente para ele recebia, para não ficar ruim com a pessoa, né? E aí, a hora que o outro chegava, ele dava o presente para o outro. E assim ele ia passando. Mas nunca recebeu o agrado, nunca quis o mérito de nada disso. E por aí, o médium pode se perder. Começa a achar que a importância dele é muito grande. Quem quiser saber o que acontece com o Daniel, que é o protagonista do Trilhas da Libertação, leia o livro, que é bem legal. Trilhas da Libertação. É extraordinário, todo médium deve ler esse livro, para entender como que as coisas acontecem, para entender esse intercâmbio. Outra coisa que acontece muitas vezes é que dentro da mediunidade você precisa escolher um caminho a seguir. Gente, isso é extremamente importante. Eu não vou dizer para vocês que existe um caminho certo, mas existe um caminho escolhido.
Não dá para misturar as coisas. Não dá para misturar as coisas. Cada religião, cada credo, cada forma de seguir o seu lado espiritual tem uma forma de seguir. Se você começar a misturar as coisas, começar a trazer tudo para a mesma cumbuca, não vai ficar bom. Se você for fazer um caldo, né, uma sopa, você começar a colocar tudo quanto é tempero que você vê na sua frente, possivelmente a sopa não vai ficar boa. Não dá para misturar todos os ingredientes, porque eles conflitam entre si. Então eu preciso escolher um caminho. Se você escolher o caminho da doutrina espírita, é um ótimo caminho. É um caminho que orienta muito bem. Eu preciso estudar e me concentrar dentro desse caminho. Muitos médiuns vão buscar coisas. Muitos médiuns acabam se perdendo pelo lado holístico. E, de novo, existem muitos caminhos. Não precisa ser só o caminho da doutrina. É o caminho que eu sigo. É o caminho que eu acredito. É o caminho que eu estou defendendo aqui, né? Mas não é o único caminho de orientação espiritual. Mas a partir do momento que eu escolhi esse caminho, eu tenho que ser fiel a ele. A doutrina espírita, ela tem uma questão científica. Ela tem uma questão de interação com a espiritualidade de forma questionadora. Nem tudo o que um médium escreveu através da interferência de um espírito é tomado como verdade. As coisas precisam ser avaliadas, as coisas precisam ser questionadas. Não podem ser simplesmente absorvidas como verdade absoluta. Por quê? Porque é uma comunicação mediúnica. Não. Está em conflito com a doutrina, está em conflito com os preceitos da comunicação espiritual, está em conflito com o evangelho, está em conflito, você tem que conflitar ela com um monte de coisa, para ver se aquela obra pode ser seguida, se pode ser lida, se não deve ser lida, se deve ser estudada, se deve ser absorvidos os conceitos e explicações que existem lá dentro. Então, quando a gente traz tudo isso, é para a gente entender que estudar a mediunidade precisa de dedicação. Se você é médium, se você tem essa sensibilidade, você precisa ser uma pessoa disciplinada, dedicada, para entender isso. E estudando durante um tempo, se dedicando durante um tempo a esse estudo, você vai conseguir compreender melhor. Compreendendo melhor, vai usar a tua mediunidade de um jeito melhor, menos sofrido, menos desgastante. Não precisa ser algo que reflete sofrimento. Não precisa. Existem sim algumas mediunidades que são ostensivas, que se apresentam já sem o controle, e aí esses médiums normalmente procuram as casas muito rapidamente e demoram um pouco mais de tempo para poder controlar isso, para poder ter essa forma de conduzir a sua mediunidade. Mas todo mundo consegue desenvolver a mediunidade, consegue disciplinar, consegue controlar. Com mais ou com menos tempo, mas consegue. Mediunidade é algo que é extraordinário, é uma grande oportunidade que nós temos. É uma grande responsabilidade que nós assumimos. Pensa numa coisa muito importante, que alguém vira para você e fala assim, ó, você pode fazer isso aqui para mim? Você pode cuidar desse assunto aqui para mim? Pensa num assunto bem grave, que alguém pede para você e fala assim, você cuida disso para mim? E você fala assim, eu vou cuidar. Esse cuidado pressupõe o quê? Dedicação. Olhar. Você precisa estar debruçado sobre aquele assunto, você precisa estar cuidando, você precisa estar estudando, você precisa estar dedicado sobre aquilo. Então, a partir do momento que eu descubro que eu tenho a mediunidade, a partir do momento que ela começa a se manifestar em mim, eu preciso ter esse compromisso para ter uma mediunidade com Jesus, para ter uma mediunidade de amor, eu preciso, sobretudo, ter o compromisso de orientação.
para mim mesmo. Porque se eu deixar por minha conta, pelas minhas verdades, pela forma como eu acredito nas coisas, pelas minhas crenças, pode ser que eu não faça um bom uso da minha mediunidade. Pode ser que eu confunda tudo. Então eu preciso estudar aonde existe orientação sobre a mediunidade. E aí, entendendo isso, eu deixo de sofrer. Passo a conviver com ela e, quem sabe, utilizar dessa mediunidade para fazer o bem. De novo e mais uma vez, mediunidade é uma oportunidade extraordinária. É a grande oportunidade que nós pedimos. Nós imploramos por ela. Imploramos. Então, esse não é o momento de eu dizer eu não quero, porque eu implorei para ter. O que eu preciso é encarar ela, né? Encarar essa mediunidade, me dedicar sobre ela, para que eu possa fazer o melhor uso possível. Eu quero terminar falando da parábola dos talentos. Eu não sei se vocês se recordam daquela passagem bíblica em que Jesus explica que um senhor vai viajar e ele chama três operários dele, né? 3 pessoas que trabalhavam para ele, e ele chega para o primeiro e entrega um talento. Um talento era uma moeda, tá? Era um dinheiro, né? Ele entrega um talento para aquele servidor. Chama o segundo e para esse segundo ele entrega 3 talentos. E chama um terceiro e para esse terceiro ele entrega 5 talentos. E ele vai fazer a viagem e ele fala, ó, cuidem bem dos talentos que eu estou deixando para vocês cuidar. Quando eu voltar, vocês vão prestar contas desse talento que eu te entreguei para você cuidar. Ok? Beleza. E ele vai fazer a viagem dele. Quando ele volta, quando ele regressa, ele vai ter com aquele que ficou com os 5 talentos, e ele trabalhou, se dedicou, foi empenhado em cuidar dos talentos do seu chefe, né? E ele conseguiu dobrar, e ele devolve 10 talentos. E aí, o segundo, que tinha ficado com 3 talentos, vai lá e devolve 6, que ele também tinha conseguido dobrar. E ele consegue devolver 6 talentos. E aquele que pegou apenas um talento, com medo de perder o talento que ele tinha recebido, ele enterrou o talento. Ele falou, ó, pelo menos esse aqui eu vou conseguir devolver para ele. Não corro risco de perder. Porque se eu perder o talento, como é que eu faço? Né? Então ele pegou aquele talento, ele enterrou e esperou o seu senhor chegar, e quando ele chegou, ele foi lá, desenterrou e entregou aquele único talento que ele tinha recebido, entregou de volta, achando que tinha feito uma boa coisa. E o senhor vira para ele e fala, você é um mau servidor, e eu não vou te entregar um novo talento para você cuidar, porque você não soube cuidar bem do meu talento. Os outros pegaram o talento que eu dei e se dedicaram sobre ele, e me devolveram mais do que eu entreguei. E você foi preguiçoso. Você guardou o talento debaixo da terra, porque ficou com medo de perder o talento e de não conseguir me ressarcir. Então você é um mau servidor. De que talento nós estamos falando? Nesse caso, nós podemos entender que a mediunidade é um talento. É uma responsabilidade que foi confiada para nós. Não vou usar a mediunidade? Ah, mas eu não quero assumir esse compromisso. Ah, mas eu não quero isso para a minha vida. Você está duvidando de uma capacidade, de uma entrega que Deus fez na sua vida? Está dizendo que não vai usar o talento que Ele te deu? Nós somos responsáveis por isso. A gente precisa usar esse talento. A gente precisa usar essa nossa capacidade. Lógico que isso se aplica para várias outras coisas, porque todos nós temos talentos diferentes. Todos nós temos capacidades diferentes. Mas hoje eu estou usando exclusivamente para falar da mediunidade. Que a gente possa ter esse olhar sobre a mediunidade, que realmente é algo especial, não é algo que você se torna mais do que o outro, e nem menos do que o outro. Você também não está sendo castigado com a mediunidade. Mas é algo que você pediu e que você precisa ter a responsabilidade de usar ela
com Jesus. Amém?